Olá para todos, meu nome é Bianca e eu estou aqui hoje para dar uma aula sobre métodos contraceptivos, o uso desses métodos no nosso cotidiano. A gente sabe que é muito importante falar desse assunto, dos métodos contraceptivos, porque o que significa essa palavra, então? Contraconcepção. Então, são métodos para evitar uma gravidez. A gente sabe que, então, ele é um assunto de extrema importância, uma vez que, além desses métodos evitarem uma gravidez indesejada, tanto na adolescência quanto em outros momentos da vida, mas eles podem auxiliar casais a terem um planejamento familiar quando decidirem ter um filho, para dar melhor condições de vida. E além do mais importante, que então seriam evitar infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, AIDS, sífilis. Então, durante a aula de hoje, a gente vai falar sobre esses métodos contraceptivos, que a gente classifica eles entre métodos naturais, métodos hormonais e métodos cirúrgicos. Vamos falar um pouco sobre a eficácia desses tipos de métodos e como utilizá-lo da maneira correta. A gente sabe que no Brasil, segundo dados da OMS, que o Brasil é um dos países onde a gente tem uma maior taxa da América Latina entre jovens e adolescentes que dão à luz todos os dias. Que a gente tem uns índices de 2019, onde no Brasil, um em cada 7 bebês é filho de uma mãe adolescente. Além de a cada 30 minutos, uma menina entre 10 e 14 anos torna-se mãe. Então, a gente tem esse alto índice de jovens grávidas, podendo estar relacionado à falta desses conhecimentos dos métodos contraceptivos, além de estar associada também a outros fatores, como, por exemplo, abuso sexual. Então, apesar do Brasil possuir essa maior taxa entre os países da América Latina, onde jovens adolescentes dão à luz todos os dias, sabe que os métodos contraceptivos, além de auxiliarem no planejamento familiar, eles também ajudam não, a maioria deles ajuda a evitar infecções sexualmente transmissíveis, uma vez que no Brasil a gente também tem um alto índice de tanto de jovens como homens e mulheres contaminados por HIV e AIDS, que são doenças que a gente não possui cura atualmente, e além de tu acabar passando para outra pessoa em algum determinado momento da vida, se tu não souber que tu tem, tu acaba ficando com essa doença para o resto da vida e também pode arranjar outros tipos de problemas de saúde. Então, é bem importante a gente conhecer esses métodos contraceptivos e evitar ao máximo tanto a gravidez como então infecções sexualmente transmissíveis, se for o caso. Então, a gente fala sobre os métodos, a gente pode separar ele de três maneiras. Métodos contraceptivos podem ser separados de três maneiras: os métodos naturais, os métodos hormonais e os métodos cirúrgicos. Vamos iniciar falando dos métodos naturais. Esses dois em específico são métodos onde então não são utilizados nenhum tipo de hormônio, nenhum tipo de barreira e nenhum contraceptivo, tecnicamente dizendo. Então, eles são relacionados a um controle que se tem que ter. Então, primeiramente, o coito interrompido, ele é uma técnica onde é interrompida, então, a penetração. Então, o homem ele tem que saber controlar, se ele souber controlar o momento em que ele vai fazer a ejaculação, ele pode, então, remover o pênis da vagina um pouco antes de ejacular. Então, através desse procedimento, se ele retirar o pênis antes da ejaculação, ele pode evitar que os espermatozoides eles penetrem, então, e vão até o útero. Claro, esse método ele não é 100% eficaz, uma vez que podem ocorrer erros enquanto estiver ocorrendo a relação sexual, porque a pessoa pode acabar perdendo a questão do controle, não souber o momento certo em que ela tem que interromper essa penetração. E também tem a questão do líquido pré-ejaculatório que chamam. Então, ele é como se fosse uma lubrificação que ele é liberado, então, antes da ejaculação e que nesse líquido ele pode conter espermatozoides.
Então, não é um 100% eficaz que o coito interrompido vá funcionar como um método contraceptivo 100% eficaz. Temos também a chamada famosa tabelinha, ou abstinência periódica, que então a mulher ela pode identificar a sua época de ovulação, assim evitando ter relações durante este período fértil. Esse método ele é bem comentado, porque ele seria um método indicado para mulheres que têm um ciclo bem regular de 28 dias, que a partir então desse ciclo regular de 28 dias, ela consegue calcular seus dias férteis. O que acontece? Então, o ciclo ele inicia durante a menstruação, então o período fértil seria então pelo 14º dia, 3 para mais dias e 3 para menos dias. Então, durante esse período seriam os dias férteis, onde a mulher teria mais possibilidades de engravidar. Tanto esse método de abstinência da tabelinha, a gente vai comentar um pouquinho mais adiante, são métodos mais indicados para quem realmente quer ter filho, porque nesses dias férteis, então pode ter mais chances de engravidar, então é quando se tem mais relações a partir disso. Outros métodos naturais, aqui não são usados nenhum tipo de medicamento, nenhum contraceptivo, nenhuma barreira. A gente tem a temperatura basal, então ela se baseia pelo método térmico, onde então, quando ocorre a ovulação da mulher, há um aumento de temperatura de 0,3 a 0,8 graus Celsius. Então, como é que a mulher vai saber que ela teve esse aumento de temperatura? Então, durante o ciclo anterior inteiro, ela vai ter que fazer a medida, né? Fazer a medição da temperatura todos os dias, no mesmo horário, e fazer uma anotação. Então, a partir do próximo ciclo, quando o ciclo inicia novamente, então ela começa a fazer novamente esse controle. E quando ela vai chegar naqueles dias férteis, então ela vai ter esse aumento de temperatura, então ela vai saber que esses são os dias então que ela vai estar ovulando. O muco cervical, então, ele é relacionado a uma secreção líquida que é produzida pelo colo do útero e que ele pode ser expelido através da vagina quando a mulher está nesse período fértil. Então, esse muco ele protege o esperma, né, da acidez que a gente tem na vagina e ele auxilia o espermatozoide na chegada do útero. Então, durante esses dias, a gente teria que evitar essas relações. Mas é importante lembrar que tanto o método da tabelinha, esse da temperatura basal e do muco cervical, são mais aconselháveis para quem estiver querendo ter filhos, porque então eles vão saber quando é o período fértil e eles podem então tentar a gravidez. Agora a gente vai falar sobre métodos contraceptivos que, mesmo sendo métodos naturais, a gente chama eles de métodos de barreira, que são os métodos mais eficazes, que são o preservativo masculino e feminino. Então, esses métodos de barreira, eles atuam, então, como um dispositivo, então, que ele impede, então, tanto a chegada do esperma até o óvulo, ou então ele retrai aquela ejaculação. Então, a gente tem o preservativo masculino, inicialmente, né, a camisinha masculina, que ela atua, então, como uma espécie de luva que que a gente vai vestir o pênis direto, então, e ele serve para recolher o esperma, impedindo que ele entre no corpo da mulher. A camisinha, então, ela é um material preservativo que é composto por látex ou poliuretano. A gente sabe que é um material descartável, só pode ser usado uma única vez. E a gente encontra tanto o preservativo masculino quanto feminino em qualquer unidade básica de saúde, qualquer local disponível pelo SUS. Aqui a gente tem uma demonstração de como a gente utiliza uma camisinha masculina. Aqui comigo eu tenho, então eu peguei isso aqui no posto de saúde, na unidade básica de saúde, onde então tá escrito aqui, ó, venda proibida, distribuição gratuita. Então, sem contar que esses métodos de barreira são os mais eficazes e que são os únicos que previnem contra ISTs. Então como é que funciona? Aqui a gente tem um par. Então, quando o pênis estiver ereto,
a gente vai pegar, colocar esta parte e começar a desenrolar sobre o pênis. Tem que ter um cuidado para não ficar ardendo, porque o que pode acontecer depois ela pode estourar. Então, vai ser desenrolado até o final do órgão reprodutor. E logo, então, após a ejaculação, o ato sexual deve ser retirado logo após e jogado, então, no lixo, descartado corretamente, já que não pode ser utilizado para mais de uma vez. Cuidados que a gente tem que ter com a questão da camisinha. Guardar em um local seco, não ficar exposta ao sol, não deixar muito tempo na carteira, que tem gente que tem esse costume. Cuidar, não usar tipos de lubrificante, sempre tomar cuidado para ver se ela não está muito seca quando estiver realizando o ato sexual e poder ter a chance de estourar. Além do preservativo masculino, a gente também tem o preservativo feminino. Então, o preservativo feminino ele tem a mesma atribuição que o masculino, que é impedir, então, que o espermatozoide, que os espermas cheguem até o útero da mulher. Então, aqui a gente tem uma também que pode ser encontrada no posto de saúde, nas unidades básicas, distribuída gratuitamente. Então, ela é em forma de um saco, onde ela vai ter duas argolas, uma na parte de trás e uma na borda. Então, eu vou abrir aqui para mostrar. Ó, então, isso aqui vai ser introduzido, apertado, introduzido no interior da vagina até bem próximo ao útero. Isso aqui vai ficar na parte de fora da vagina para depois a gente ter como tirar. Então, isso aqui vai ser colocado mais ou menos desta maneira, entrado na vagina. Essa parte vai ficar do lado de fora pra gente ter depois como tirar a camisinha de dentro. Então, após a relação, o homem vai então tirar o pênis e a gente vai fazer esse movimento aqui. Girar para trancar o conteúdo de esperma dentro da camisinha e tirar para fora da vagina e descartar. Então, ela é um método contraceptivo também importante e não é muito utilizado, mas a gente é mais utilizado o método masculino, mas o preservativo feminino, quando bem colocado da maneira correta, ele também proporciona a questão do prazer, tanto quanto o preservativo masculino. O método natural, o método de barreira, é o diafragma vaginal. Ele também é composto por uma membrana de silicone em forma de cúpula, envolvido por um anel flexível, né? Aqui tem na imagem. Então, o que que o diafragma faz? Ele é inserido na vagina antes da relação sexual, colocado então ali abaixo do útero. Então, ele impede a entrada de espermatozoides no útero. O diafragma ele é colocado como se fosse uma lente de contato no olho. Então, a gente tem que pegar, dobrar e colocar conforme a imagem aqui. Então, ele fica como uma cúpula protetora. A gente lembrar que ele deve ser colocado horas antes da relação sexual e retirado também depois de cerca de 6 a 8 horas depois da relação. Então, para quem deseja usar o diafragma como método contraceptivo, é sempre importante consultar algum profissional da saúde, algum médico responsável, porque o diafragma ele possui diversas medidas, então tem que sempre consultar o médico para ver o tamanho exato que deve ser usado para cada pessoa. Uma questão importante do diafragma, uma questão curiosa, é que ele não é um contraceptivo totalmente descartável. Então, ele pode ser usado por até 3 anos. Então, após a relação, após as 7, 8 horas que a gente tem que deixar após a relação sexual, a gente pode retirar, lavar ele com água e sabão em um local. Então, fazer essa limpeza e deixar para usar uma próxima vez. Saindo dos métodos naturais, entrando nos métodos hormonais, o espermicida, a gente coloquei ele junto nessa página porque muitas pessoas, ao usar o diafragma vaginal, eles usam juntamente com o espermicida, que dá uma maior eficácia de contraceptivo. Então, o espermicida, o que ele é? Ele é uma substância que pode ser em forma de creme, geleia,
que então ela atua como um inibidor de espermatozoides. Então a gente vai pegar a cúpula aqui do diafragma, a gente vai passar a geleia na parte que vai ficar virada para o útero, então a gente vai colocar então posteriormente o diafragma. Então, esses métodos contraceptivos atuando juntos, eles têm uma maior eficácia. Outro método contraceptivo hormonal é o dispositivo intrauterino, que é o DIU. Ele é um método bem conhecido e esse dispositivo, então, esse método, ele é formado por um objeto de plástico e ele pode ser recoberto, então, por cobre ou por hormônios. Como é que o DIU ele atua para mas para impedir a gravidez? Ele pode atuar de duas formas, ou inativando ou matando os espermatozoides, ou impedindo a chegada deles no útero. Uma vez que o DIU ele é inserido dentro do útero. Aqui temos uma imagem do DIU, esse aqui é o de cobre. Então, aqui a gente tem essa parte flexível e essa parte aqui, então, onde ela está dentro do útero. Aqui temos uma imagem mais detalhada do DIU. O DIU ele tem uma eficácia bastante alta, ele tem várias vantagens, como a questão de ser usado, pode ser usado por períodos bastante prolongados, de até mais ou menos 5 anos. É importante ressaltar que esse método contraceptivo, ele deve ser colocado por um profissional, por um médico, onde então, através de uma consulta, o médico vai ver qual modelo é o melhor para cada pessoa, então, para fazer essa colocação desse método. Então, aqui eu tenho um modelinho de um DIU. Ele é bem pequenininho mesmo, tá? Então, aqui a gente tem essa parte que vai ficar de fora da vagina, só um pouquinho. Aqui a parte do meio e essa parte aqui, então é flexível. Como é que o DIU ele é colocado no interior do útero? Eles têm um método onde ele vai estar dentro de uma espécie de seringa. Então, ele vai estar dessa maneira, após ele entrar e encostar praticamente nas trompas, ali na ligação das trompas uterinas, como eu estou indicando aqui pela imagem. Então, eles vão soltar essa parte e vão puxar a parte de baixo, ficando assim. Então, essa parte vai ficar mais para a externa, para a parte da vagina. Então, vai estar colocado o nosso DIU. Lembrando-se que sempre é importante, na utilização desse método, fazer as consultas periódicas anuais no ginecologista e que ele não previne ISTs. Outro método contraceptivo hormonal muito utilizado são as pílulas anticoncepcionais. Então, as pílulas anticoncepcionais, elas são um contraceptivo medicamentoso. Então, elas são compostas por diferentes tipos de hormônios, parecidos com os que são produzidos pelos ovários, que são a progesterona e o estrogênio. Então, elas agem inibindo a ovulação para evitar uma gravidez. Então, essas pílulas anticoncepcionais, elas são um método muito eficaz quando, como todos os outros métodos, utilizados da maneira correta. Aqui a gente tem uma cartela, então, de um anticoncepcional. A gente tem aqui 21 comprimidos, levando em conta que através também, um outro benefício, através do anticoncepcional, dessas pílulas, são um ciclo regulado de 28 dias. Então, a gente vai tomar 21 comprimidos e fazer 7 dias de pausa, onde, então, nesse tempo de pausa vai ocorrer a menstruação. Não é necessário fazer a pausa. Tem gente que toma corrido, sem fazer pausas, toma o medicamento direto. Mas tanto a escolha do medicamento para tomar quanto a questão de fazer pausas ou não está relacionado com toda uma questão hormonal da própria pessoa. Então, para iniciar um consumo de pílulas anticoncepcionais, é muito importante consultar um médico, um especialista na área,
para saber qual é o melhor para o seu corpo. Outro método hormonal parecido, então, com as pílulas anticoncepcionais são o contraceptivo hormonal injetável. Então, ele é a injeção de hormônios, então, que pode ser administrada de um mês a cada 3 meses, dependendo do tipo de contraceptivo. Então, uma vez por mês ou cada 3 meses, pode ser dirigido à unidade de saúde, casa de saúde, para então fazer esta aplicação. O bom deste método contraceptivo é que tu não precisa se lembrar de tomar todos os dias como a pílula. Então, é importante só lembrar que então a cada uma vez por mês ou então a cada 3 meses é necessário refazer a dose. Claro, sempre com a indicação do médico, sempre consultar o médico para ver qual o melhor tipo de contraceptivo hormonal indicado para cada caso. No dia seguinte, então, há um método contraceptivo de emergência. Então, ela é utilizada quando ocorre falha ou esquecido algum dos outros métodos anticoncepcionais utilizados. Então, ela também é composta por hormônios e ela atua atrasando ou inibindo a ovulação. Quando que a gente pode tomar a pílula no dia seguinte? Quando ocorre o rompimento da camisinha, então, se estiver fazendo uma relação sexual e ocorre o rompimento da camisinha, onde o líquido, o esperma, ele acaba entrando na vagina, no útero. Então, é importante fazer o consumo da pílula no dia seguinte para evitar uma possível gravidez. Outras questões onde a pílula do dia seguinte pode ser utilizada. Quando a gente tem um descolamento, um deslocamento do diafragma, é importante ressaltar que a pílula do dia seguinte ela não é um método abortivo, uma vez que o feto já foi fecundado. Ela só pode usar de um prazo até 48 horas após a relação que ocorreu a falha ou erro. É importantíssimo lembrar que só podemos tomar sob recomendação médica. Além dos métodos contraceptivos naturais e de barreira, a gente tem os métodos cirúrgicos, então, onde ocorre a intervenção cirúrgica para impedir uma gravidez. Primeiramente, a gente tem a vasectomia, que então é uma cirurgia que ela resulta na esterilização permanente do homem. Então, ela interrompe o caminho que o espermatozoide percorreria para, então, chegar até o útero. Como que isso acontece? Aqui, então, a gente tem o escroto, onde são produzidos os espermatozoides. E a vasectomia ocorre aqui neste canal, onde, então, é cortado ou cauterizado ou fechado com grampos este local, então ele impede a saída dos espermatozoides. Esse método, ele não interfere na ejaculação, ele faz com que o homem continue tendo uma vida sexual ativa, né? Então, essa opção ela é escolhida para homens que não desejam mais ter filhos ou não desejam ter nenhum filho. Então, a ejaculação continua normal, então apenas vai impedir que os espermatozoides saiam do canal para, quando ocorrer a ejaculação, eles não tentarem ir até o útero. Outro método cirúrgico irreversível é a laqueadura. Então, a laqueadura, ela ocorre nas trompas uterinas. De que maneira? Então, a gente faz aqui um corte, ou eles amarram, né, falando de uma maneira mais grossa, é cortado, amarrado ou então cauterizado. Aqui as trompas uterinas, então, elas impedem a chegada do espermatozoide até o óvulo. Então, ela impede a chegada do espermatozoide até o óvulo para impedir a fecundação. Então, finalizando a aula sobre métodos contraceptivos, sempre importante relembrar que os métodos mais eficazes que ainda previnem as IST são o preservativo masculino e o preservativo feminino, que a gente sabe que o Brasil tem altos índices de gravidez de jovens e adolescentes, sem contar o alto índice de pessoas que possuem HIV, AIDS e as demais doenças sexualmente transmissíveis. A gente também encontra tanto o preservativo masculino quanto feminino nas unidades básicas de saúde através do SUS, como anticoncepcionais injetáveis, comprimidos, pílula no dia seguinte. Então, como sempre se informar para ter essas informações sobre esses métodos contraceptivos.
É importante comentar que também uma dupla proteção sempre é uma boa solução. O que significa uma dupla proteção? Seria a utilização de dois métodos contraceptivos, como, por exemplo, utilizar a pílula anticoncepcional com o preservativo masculino, utilizar o DIU com o preservativo masculino. Enfim, sempre é importante relembrar que os preservativos masculinos e femininos são os únicos que previnem ISTs, apesar dos outros métodos contraceptivos, eles apenas impedem a gravidez, mas não 100% eficazes se não utilizados da maneira correta. Então, como escolher um método anticoncepcional ideal para mim mesma? Sempre é importante procurar um serviço de saúde para receber melhores informações, fazer uma consulta com um médico especializado da área para saber o que é melhor para o teu corpo e estar bem informado é fundamental para fazer essa escolha. Então, muito importante essas informações. Então, até o momento seria isso. Obrigada e até mais.